Bom dia, gente! Agora pela manhã nós vamos ler Gênesis 32 e Marcos 3. Bora lá! Jacó prepara-se para o encontro com Esaú. Quando Jacó também seguiu seu caminho, os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó o avistou, disse: "Esse é o exército de Deus." Por isso, deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros diante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: "Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz o teu servo Jacó: morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora essa mensagem ao meu senhor para que me recebas bem." Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram: "Fomos até o seu irmão e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens." Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia, então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas e as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: "O Senhor, Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque eu tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste. Está certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos quanto a areia do mar, que não se pode contar." Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com os seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Designou cada rebanho sob o cuidado do seu servo e lhe disse: "Vão à minha frente e mantenha certa distância entre um rebanho e outro." Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: "Quando meu irmão Esaú encontrar-se com você, ao lhe perguntar a quem você pertence, para onde você vai e de quem é todo esse rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó, é um presente para o senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós." Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos: "Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que eu estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez ele me receba." Assim, os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou 2 mulheres, suas servas, seus filhos, e fizeram atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominar Jacó, tocou a sua articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois o dia já desponta." Mas Jacó lhe respondeu: "Não te deixarei ir, até que você me abençoe." O homem lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Jacó", respondeu ele. Então disse o Senhor: "Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu." Prosseguiu Jacó: "Peço-te que digas o teu nome." Mas ele respondeu: "Por que perguntas o meu nome?" E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: "Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada." Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por sua coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque esse músculo de Jacó foi ferido. Agora bora lá para Marcos capítulo 3. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: "Levante-se e venha para o meio." Jesus disse para eles: "O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou matar?" Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: "Estenda a mão." Ele estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e colocaram-se a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo.
Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, Jerusalém, Idumeia e das regiões ao outro lado do Jordão, arredores de Tiro e Sidom, foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco, para que evitasse que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus! Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviassem a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, que deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariotes, que o traiu. Então, Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou uma parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo, se estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar numa casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes ele esteja amarrado. Só então poderia roubar a casa dele. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Então, chegando a mãe e os irmãos de Jesus, ficando lá de fora, mandaram que alguém chamasse. Havia muita gente sentada ao seu redor e lhes disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de meu pai, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É isso, gente. Nos vemos à noite para mais capítulos.